Olá, sejam bem-vindos ao módulo Aprofundar o Essencial. Nesse módulo, vamos elevar o nível da nossa aplicação ASP.NET Core MVC, ok? Vamos começar dominando aqui o pipeline e os middlewares, saber o que é, descobrir que eles são a espinha dorsal de como o servidor processa os dados, ok? Mas não vamos parar só na parte de infraestrutura. Vamos focar também na experiência do usuário, questão de performance, configuração de bundling, configuração de minification, para garantir que a nossa aplicação carregue na velocidade máxima a configuração ideal. Também vamos profissionalizar nossa camada de view, vamos saber como é que funciona essa questão dos layouts, essa parte de estrutura, né, de layout, view, substituindo repetições de código utilizando tag helpers personalizadas. Também vamos trabalhar com os view components, que trazem uma lógica modular e limpa para a nossa interface. Por fim, vamos aprender como trabalhar com rotas inteligentes e com harmonia no motor de otimização de pesquisa da internet. Ao fim desse módulo, você vai perceber que teremos aprofundado realmente no essencial do ASP.NET MVC e gostava de saber se você está preparado. Vamos em frente? Bem, conforme falamos, vamos começar aqui a nossa aula de pipeline do ASP.NET, ok? Antes de mais, gostava aqui de trazer para vocês aqui no ecrã o link aqui da página da Microsoft, que fala mais profundamente, detalhadamente, tudo que eu vou dizer agora, né? Mas aqui vocês vão ter a possibilidade de entender esse mecanismo do pipeline com relação aos middlewares. Aqui vocês vão ter todos os detalhes, código para testarem, para como saberem trabalhar com isso, ok? Temos todas as informações aqui. O link vai estar aqui no PDF, eu vou disponibilizar para vocês recuperarem com mais facilidade o acesso ao site, ok? Vou fechar aqui. E retomando aqui o nosso estudo, do nosso ecrã aqui, nós temos aqui três, três desenhos aqui, três imagens que retratam como funciona todo esse processo de pipeline no ASP.NET, no ASP.NET Core. E vamos começar aqui pelo primeiro. Vou ligar aqui meu Zoom It para facilitar meu apontamento. Nós começamos aqui com essa primeira figura aqui. O que é essa primeira figura? Antes de avançarmos até para entrar nos detalhes dessa figura, eu acho que era importante a gente entender o que são o pipeline, o que é o pipeline e o que é o middleware, né? Bom, o pipeline, como o nome já diz, uma esteira, é uma sequência automatizada de etapas que transforma os dados brutos em processos em um resultado final, ok? O que é isso? Garante consistência, eficiência e automação do processo. Organiza os fluxos de trabalhos complexos, reduzindo intervenções manuais e facilitando o monitoramento. Okay? Esse seria o pipeline, a esteira, o processo. Okay? Já o middleware ele é um software montado em um dos pipelines de um aplicativo para manipular solicitações de respostas. Então, o middleware ele escolhe se a solicitação deve ser passada para o próximo middleware dentro do pipeline. Ele pode executar o trabalho antes e depois do próximo middleware do pipeline. E todo esse processo ele se dá através de um delegado, que a gente costuma chamar no nosso âmbito .NET de delegate. São delegados de solicitação que são usados para criar o pipeline da solicitação, e eles manipulam cada solicitação HTTP. Esse é o processo que se dá os delegados, o que os delegados fazem com relação às requisições, até entregar a devida resposta, tá bem? E como isso acontece? Se a gente olhar aqui, voltando agora para as imagens, a gente pode entender aqui que isso aqui é o início da pipeline. Por que início? Porque ele tem uma série de middlewares aqui, como vocês podem ver,
sendo que eles são sequenciais. Esse é um âmbito do ASP.NET, ok? Como funciona o ASP.NET Core, como funciona o início do pipeline do ASP.NET Core. Então ele começa aqui com Exception Handler, o manipulador de exceção aqui. Bom, temos uma requisição e temos que ter uma resposta, certo? Então nada mais justo do que o manipulador de exceções que seja ele a porta de entrada e a porta de saída do middle da tecnologia que foi construída pela Microsoft no ASP.NET. Então, por isso que está o Exception Handler aqui da primeira. Depois vai começar a aparecer o middleware do HSTS, né, que vem no âmbito de segurança. Depois, também no âmbito de segurança, nós temos aqui o HTTPS Redirection, né, que se, por exemplo, acontece uma situação onde seja submetido um request que não esteja em HTTPS, ou seja, não esteja trabalhando num protocolo seguro, ele já automaticamente devolve, bloqueando o avanço da requisição. Essa é uma forma que a gente vê de garantia para como o mecanismo funciona, certo? Depois temos aqui os stacked files, que são middlewares que faz processamento de ficheiros, né, estáticos, como por exemplo os ficheiros de CSS, o ficheiro de JavaScript, ficheiro de imagens, vídeos. Então, esse é o middleware do ASP.NET que faz essas validações. Pode ser habilitado ou não, assim como todos os outros. Existem alguns que são obrigatórios. Por exemplo, no ASP.NET a gente é obrigado a trabalhar com pelo menos uma rota. Então, esse daqui seria o middleware que faria essa validação. O middleware de cores e o middleware de authentication para saber quem você é, não é? E aí quando ele sabe quem você é, ele permite ou não avançar, sabendo quem você é, ele vai verificar a sua autorização através do próximo middleware, o que você faz, o que você pode fazer dentro da aplicação. Então tá aí o middleware. É claro que a gente interage com isso, configura tudo isso. A gente tem todas essas possibilidades, e vocês vão ver isso nos módulos mais adiante. E finalmente, nós chegamos aqui numa área que é uma área de custom middlewares, que são aqueles middlewares que nós construímos, né? Nós podemos integrar essa pipeline e fazermos as nossas validações também, ou executar algum processo em background, coisas do gênero, e eles se encaixam nessa parte aqui, até o ponto de chegarem ao o middleware final, que é o endpoint. Estando tudo isso ok, não é? Quando chega aqui no endpoint, a gente começa a olhar para um outro âmbito aqui, a gente pode começar a saltar para a imagem aqui da direita, que, se vocês repararem esse processo aqui, ele que é o processo do IIS mesmo, que é processado no Kestrel, esse desenho aqui até é um desenho bastante antigo, já desde as primeiras versões, já está dessa forma e não mudou. Significa que o motor é sólido. Mas se você perceber, quando a gente chega na parte final aqui desse pipeline aqui, com esses middlewares, a gente entra na parte mesmo de processamento. E assim, se a gente perceber, é um momento se você tem um endpoint, você tem uma rota. Então, o que acontece? O primeiro processo que tem aqui é o processo de trabalho de rota. Nós não vamos entrar tanto aqui em detalhes técnicos aqui dentro de cada uma dessas caixinhas, porque a gente teria que ficar falando aqui durante horas, porque são processos bastante complexos. Então, fazendo uma passada bem rápida, mas o que a gente faz? A gente traz aqui o módulo de URL, faz o tratamento disso, depois faz uma validação, uma comparação, então tudo ok, ele processa e faz o manuseio. Aí depois nós vamos para uma outra etapa, que é uma etapa de inicialização da controller, depois que vê que a rota está tudo bem, está tudo certo, a gente consegue inicializar o processo de controller. Fazemos o manuseio, entramos no processo de fábrica. É mesmo esse controller factor um design pattern muito conhecido como o de factory, né?
Então também é utilizado por baixo do capô do ASP.NET, ok? Então, encerrando essa parte de Controller Initialization, e aí sim nós vamos aqui para a parte do Action Execution. Esse Action é muito interessante, porque é aqui que, na verdade, as coisas vão começando a acontecer. E os processos que vão acontecer aqui dentro, dentre eles, que é um processo diferente do que acontece nos middlewares, existe ele não é considerado um middleware, mas ele é considerado um motor também que funciona dentro do ASP.NET, que é a parte de filtro, certo? E aqui que entra aqui o lado, essa imagem aqui, para a gente acompanhar, no processo de execução da ação, da action, do método dentro da controller, a gente começa a ter uma parte de validação de filtro. Então, ele começa com a parte de recursos de filtro, depois aqui entra já o famoso model binding e o model validation. O que é isso daqui? Isso daqui é aquele quando eles pegam aquelas decorações que nós fazemos internamente, nossos modelos, e aquilo, no caso, vai estar, no caso de um post que vai estar carregado de informação, eles fazem o processo de validação do model binding aqui e ver se as ligações estão todas corretas, se as validações estão todas feitas. Caso esteja tudo ok, ele segue o fluxo, não é? Para ação de filtro. E aqui é a parte que entra, sai da parte um pouco do que já é obrigatório do ASP.NET e entra na parte da nossa codificação dentro do nosso método. Começa a validar se o que nós fizemos ali em uma forma de filtro, se está correto, se não está, se atende a situação ou se vai gerar uma exceção. Se vai gerar uma exceção, isso vai reprocessar e vai voltar como uma resposta de erro com o motor de filtro do ASP.NET, ok? Então, tudo isso ocorre dentro do processo aqui, seguindo o processo do fluxo do Action Result. Né? Vem aqui a parte dos filtros e estando tudo ok, depois da Action Execution, olhar para a model, depois o Action Filter, ver que está tudo bem, ele gera um resultado final e ele entrega para a última parte do motor, que é o resultado da execução. E aí sim, nós temos um resultado de um filtro, temos dois caminhos que podem ser seguidos aqui, dependendo do que se você está usando MVC, se você está usando outro tipo, está usando, por exemplo, um Razor Engine, né? Então segue um fluxo diferenciado aqui, mas está tudo preparado dentro do motor para ao final termos aqui um resultado de filtro final que é entregue e que volta aqui para o processo da nossa pipeline, a parte final da nossa pipeline, e é entregue uma resposta positiva ou negativa, dependendo de todo o fluxo, tudo que se passou dentro do fluxo, tudo que ele analisou e tudo que ele resultou, ok? É, foi assim uma passagem muito rápida do que como funciona. É claro que esse motor é muito mais complexo do que isso que eu estou a falar aqui. Aqui é um overview em cima em cada processo. Eu nem entrei praticamente em algumas caixinhas aí, mas dá para ter uma visibilidade, dá para ter um entendimento de como funciona a pipeline do ASP.NET, ok? Como eu disse, aqui nesse link aqui, vocês vão poder aceder se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, quiserem ir ou então aprofundar o conhecimento, é nesse link aqui que vocês vão encontrar um material confiável da Microsoft para entender como é que funciona o processo de pipeline. Tá bem? Bom, dito isso, acho que a gente já consegue avançar. A ideia aqui no próximo slide é a gente simular esse processo obviamente a gente vai conseguir fazer esse processo da pipeline toda ser executada e nada mais correto do que a gente tentar simular construir a estrutura para simular o processo, certo? Antes aqui de avançar com vocês aqui
nessa questão do projeto, que vai ser na demo, nessa etapa, eu gostava de fazer um desafio mental aqui com vocês. Vocês acham que seria possível construir uma estrutura de MVC, por exemplo, num ficheiro Notepad? Através do Notepad você conseguir escrever o código, estruturar simular todos os ficheiros que precisam, na ordem certa, na pasta certa, no local certo, que o MVC consiga compreender isso dentro respeitando todas as convenções, respeitando que, por exemplo, quando o servidor web Kestrel for processar o que você gerou, você acha que ele vai conseguir processar e ter sucesso? Vocês acham que isso é fácil? Que é tranquilo de se montar? Na verdade, eu posso dizer para vocês que é, é fácil, mas não tão fácil, não é tão simples assim quanto parece, porque se a gente cometer um erro de convenção, de não colocar uma pasta com determinado nome, não colocar uma pasta com o nome certo, no local certo, no caso, como é construído dentro do ASP.NET o âmbito do MVC, pode haver uma falha e uma não interpretação correta e aquilo falhar. Então, por isso que a Microsoft costuma criar os seus scaffolding, que são? Na- na- é, nada mais é do que um template que nos auxiliam. Então, se a gente pode até perceber nessa imagem aqui, que eu digitei aqui ASP.NET e trouxe alguns templates aqui, ó, sendo aqui o ASP.NET via gRPC, o ASP.NET para o MVC, especificamente para MVC, e um outro aqui chamado Core vazio, aqui em português, né? Em inglês aqui seria um Core Empty. Esse template aqui é o que nós vamos adotar hoje. Não vamos pegar esse aqui, obviamente, a gente vai fazer uma aplicação MVC. No dia a dia, vocês vão pegar esse outro aqui de baixo. Mas esse daqui nós vamos pegar ele propositalmente para que a gente construir essas convenções que eu falei, que eu acabei de falar aqui agora, não é? Não é do absoluto zero, na verdade, que nós vamos fazer. Se a gente avançar aqui para o próximo slide aqui, que é o slide do demo, que a gente vai fazer a nossa primeira demo aqui da nossa videoaula. Até fiz uma brincadeira, criar um projeto do zero, ou quase, porque na verdade, com o template do zero que nós vamos fazer agora, vocês vão perceber que não é do absoluto zero. Ele já constrói algumas coisas para a gente, já facilita para a gente. Mas se a gente fosse seguir naquele exercício mental do Notepad, sim, seria bem. Não seria tão simples assim, porque só para chegar nesse template que é considerado vazio, já teria alguma estrutura montada, alguma lógica montada ali temos que levar em consideração que já existe, né? Ok. Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio. Deixa ele abrir para mim aqui, que eu já puxo aqui para o ecrã, tá bem? O meu aqui eu estou usando o Visual Studio 2026. Estou usando uma versão em inglês aqui. Quando eu gravei, vocês podem reparar que estava em português, mas eu troquei agora para o inglês. Então, eu vou aqui no Create New Project. Quando a gente seleciona isso, entra naquela parte que eu falei dos templates, né? Então, aqui do lado já são os templates recentes que eu já utilizo. Obviamente as coisas todas estão aqui, mas a ideia é que vocês percebam que se instalarem pela primeira vez, isso aqui vai estar vazio. Então, no caso, bastaria só digitar aqui o ASP.NET, ele já faz um filtro, já traz alguns templates diferentes aqui, template para o Aspire, template aqui para o Razor Pages, template para o Web API, no nosso caso não vai ser nenhum desses, tem aqui um nativo para o AOT, temos aqui para o gRPC, temos aqui o que nós queremos, que é o Core Empty, mas só para a gente terminar de ver aqui, temos aqui o MVC, temos aqui o ASP.NET para o .NET Framework, né, o framework mais antigo da Microsoft. Mas aqui o que nos interessa vai ser o Core Empty, ok? Se vocês quiserem, vocês podem
fazer isso simultâneo aqui com o vídeo, que eu vou fazer sempre as coisas devagar, mas vão chegar situações onde que eu vou colar código e, no caso, para digitar, vocês teriam que pausar e digitar, e vai ficar um processo um pouco lento. Mas lembre-se que vocês vão ter também sempre o código. A cada aula nós vamos dispor um ficheiro zip que vai estar lá o snapshot do código, então vocês vão poder seguir o código que foi falado e construído em cada videoaula. No caso aqui a primeira, vocês vão ter só mesmo essa estrutura inicial que eu vou fazer aqui, tá? Então, para hoje até dá para acompanhar, mas para as próximas acredito que seria mais viável vocês usarem o Snapshot Code, ok? Então vamos lá. Avançando aqui, nós temos a parte de configuração de projeto. Nós temos que dar um nome aqui. Eu vou colocar o nome aqui do meu lado. Deixa eu puxar novamente o Visual Studio. Tá aqui. Eu, do meu lado aqui, vou colocar o nome do projeto. Aliás, eu vou dar um passo atrás com vocês aqui, que eu acredito que seja importante. A gente construir o projeto da forma correta, tá? Então foi até bom ter acontecido isso, porque eu já estava me esquecendo. Eu disse aqui que a gente íamos escolher esse template aqui, e vamos escolher sim. Porém, existe um passo antes que seria interessante ser feito. Até mesmo recomendo para todos os seus projetos, quando vocês forem desenvolver, em vez de por mais que sejam uma POC, algum teste, alguma coisa simples, é bom vocês terem o costume de não usar diretamente o template e digitarem, se vocês digitarem aqui blank, vai aparecer aqui blank TypeScript, blank script, mas não é esse, seria esse daqui, ó, blank solution. A gente criar uma solução antes, porque a gente consegue estruturar a parte de pastas físicas e lógicas de uma forma inteligente e de forma interessante, tá? Então, peço desculpa, vamos voltar aqui atrás e vamos abrir primeiro um Blank Solution, ok? Selecionando o Blank Solution fica mais fácil, a gente consegue colocar aqui a nomenclatura, era a mesma que eu ia colocar, ASP.NET Core MVC avançado. Estou colocando aqui demo aqui porque para mim fica mais fácil marcar que é vai ser o projeto que eu estou trabalhando com vocês aqui em toda essa formação. Então, eu vou para mim facilitar para mim, eu vou colocar isso. Mas se vocês quiserem colocar o outro nome ou quiserem colocar aqui o ASP.NET Core MVC avançado, também tá fixe, não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou escolher aqui um local aqui que eu quero trabalhar. Eu estou aqui na formação, nós estamos na formação 4. Então, eu vou escolher essa pasta, vou escolher esta pasta aqui, demo aqui que eu já tinha criado aqui, ok? E selecionado, tá feito, ele vai me gerar, ele vai, o que ele está me dizendo aqui, ele vai me gerar uma outra pasta lá dentro, mas não tem problema. Aperta aqui para criar e está criado a Blank Solution, né? Uma solução em branco para a gente aqui. Por que que eu pedi realmente para começarem a fazer pela Solution? Porque aqui a gente pode vir aqui com o botão direito, a gente pode abrir aqui o File Explorer e, se vocês perceberem bem aqui, ó, trazer aqui para vocês verem, o que que gerou? Gerou um ficheiro SLNX, ok? Né? Mas por uma questão de convenção, uma coisa que é muito usada no GitHub e em outros repositórios, a gente tem o hábito de criar uma pasta para o código, o source, né? No caso, a gente coloca abreviado SRC em minúsculo, ok? A gente cria essa aqui, reparem que não apareceu absolutamente nada aqui, mas existe aqui, está aqui, e quando nós formos adicionar os projetos, nós vamos fazer isso daqui a pouco, nós vamos criar o projeto aqui dentro da SRC. Então, a ideia é que fique para o lado de fora a solution e dentro fiquem os projetos. Mas não para por aí, tá, malta? Existe um outro ficheiro que a gente pode criar aqui para o lado de fora, que que eu recomendo que vocês usem em todos os seus projetos, todos mesmo, e vou explicar por quê. O nome desse ficheiro vai se chamar global.
.json. O que é esse ficheiro? Esse ficheiro aqui, a grande maioria dos desenvolvedores desconhece e não usa, mas é uma forma aqui que o ASP.NET trabalha, que ele consegue processar esse ficheiro antes de qualquer coisa, tanto no âmbito de repositório, quanto no âmbito de até mesmo CI/CD. Ele olha para esse ficheiro e lê o conteúdo dentro dele. Naturalmente que nós não temos nada aqui dentro, vou arrastar aqui para facilitar. Ele abriu aqui, ele está vazio, não tem nada. Então, como vocês viram, ele é um ficheiro .json. Então, a gente vai trabalhar com um código em JSON com ele, certo? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, vamos editar ele. Já tínhamos aberto ali no Visual Studio, vamos para o Visual Studio e colar aqui o seguinte código. Esse código é pequeno, vocês conseguem digitar aí, mas o que significa? Significa que, vocês sabem, como vocês viram nas formações anteriores, nós trabalhamos com um STK com uma determinada versão. Aqui, no caso, quando vocês forem ver esse vídeo, podem ver esse vídeo este mês, durante o ano 2026, o ano 2027, 2028. O que acontece com o passar do tempo? Surgem novas versões. Então, quando vocês estiverem aí e quiserem colocar a versão que vocês têm aí na máquina de vocês, vocês podem colocar diferente, né? Porque para conseguir utilizar essa minha versão aqui, vocês teriam que ter essa versão instalada. Basta entrar no site da Microsoft e procurar lá por .NET, no caso 10, e vocês conseguem baixar facilmente e instalar esse SDK, ok? Para utilizar. Além do parâmetro version, temos aqui o How Forward. O que significa? Se ele está dizendo aqui que você está com uma flag aqui habilitada, dizendo que se você tiver com o .NET 10 instalado e a sua é uma superior a 203 aqui, ele vai dizer que tudo bem, eu entendo isso, e ele vai funcionar, e ele vai processar. E ele vai trabalhar com a sua última versão. Significa isso, tá bem? Existem outros parâmetros que podem ser adicionados aqui, mas isto basta entrar no site da Microsoft, procurar por global.json, e que eles vão te dar toda a informação necessária. Para o momento, essa configuração aqui é simples e bem útil. Por exemplo, se você tiver na sua máquina e tiver a versão 9, por exemplo, e não está a 10, na hora que você carregar o repositório da sua aplicação de repositório, se você não tiver a 10, quando você executar, ele vai te dizer, olha, você não tem essa versão. Muitas das vezes, quando você não coloca esse ficheiro que você vai executar, ele dá um erro gigante, e às vezes é até difícil de interpretar o que está se passando. Já com isso daqui, não, ele já facilita. Ele fala assim, olha, essa aplicação está com um versionamento do 10.0.203. Recomendo que você instale ela. Ou você vai perceber que ou você já está no ano 2027, 2028, 2029 e está com uma outra versão, 11, 12, 13, né? Aqui, me referindo a o início aqui, você vem e altera e coloca a sua versão que você tem na sua máquina aqui e a aplicação tende a funcionar corretamente, ok? Muito bem. Vou salvar aqui o ficheiro. Reparem que ele também não aparece aqui, não aparece nada. Vocês têm a possibilidade de vir aqui e criar pastas virtuais para se organizar. Nosso projeto ele é muito pequeno, não há muita necessidade de criar pastas aqui. Né? A gente vai ter praticamente aqui só um projeto, então não vejo necessidade. Mas se fosse uma aplicação em camadas, que você queria adicionar muitos assemblies aqui, seria interessante organizar por pastas virtuais aqui, seguindo esse passo que eu acabei de mostrar. Ok? Muito bem. Dito isso, o que seria agora? O que falta nós fazermos é adicionar agora o projeto, o template que eu mencionei anteriormente, né? Vim aqui, ASP.NET,
e identificar aqui o template que a gente vamos trabalhar, que a gente já sabe que é o Core Empty, é avançar, e eu vou colocar um nome aqui para ele, certo? Seguindo aqui a sequência aqui, o Visual Studio saiu de novo, ok, eu venho aqui, vou colocar aqui o nome, e agora sim eu vou vir aqui e vou apontar aqui para a pasta Source, SRC, certo? A nível de organização de repositório, esse SRC, como eu falei, é uma convenção adotada pela maioria dos softwares de repositório e é uma boa prática utilizar, tá bem? Então vamos lá, o nome do projeto está como esse daqui, vocês podem colocar do jeito que acharem melhor, por exemplo, pode colocar aqui um web app ponto MVC, talvez seja interessante a gente trabalhar. Eu tenho colocado base, master aqui do meu lado, esse é um nome muito conhecido, web app, então eu vou colocar aqui para ficar condizente com o que nós estamos fazendo, e no caso da demonstração do nosso curso aqui, eu vou botar web app demo.mvc, ok? Bom, mas estejam à vontade para colocar o nome que vocês quiserem. Muito bem. E por último aqui no processo do template, ele está me dizendo aqui qual o tipo de framework que eu vou utilizar. Eu tenho aqui instalados todos esses aqui na minha máquina, mas obviamente que eu vou usar o 10, o mais recente. Vou configurar aqui para HTTPS, naturalmente. Não precisamos habilitar containers agora. Não precisamos habilitar nada disso daqui, tá? É mesmo vir aqui e criar o template. Muito bem. Já criou aqui. Ele abre sempre essa página de overview quando a gente cria um projeto, certo? E nós aqui, vou trazer aqui para cá a pastinha novamente, certo? Bom, nós temos aqui retomando aqui a projeto. Então, o que nós temos que fazer aqui agora? Repare que realmente foi aquilo que eu falei no início. Ele cria com alguma coisa, nós temos aqui a parte de dependências, ele cria já o Launch Settings aqui, que é a parte de inicialização, de execução. Né? Temos aqui o Web Settings, que a gente pode colocar as configurações necessárias, fundamentais, e o Program.cs, que é o ficheiro que trabalha diretamente com a pipeline do ASP.NET. Né? A partir daqui, se vocês observarem aqui, ele tem um mínimo instalado aqui, porque nós temos uma aplicação vazia. Nós não estamos utilizando o MVC aqui. Nesse momento, nós não estamos usando o MVC. Nós temos que construir o MVC. Então, esse é o desafio, é o nosso desafio nesse momento, agora. Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, primeiramente, com o botão direito aqui no projeto, criar qual é a base do MVC? O MVC ele tem a parte básica que é o M models, certo? Temos o V das views, então views, e o C das controllers. Então é o mínimo que a gente tem que fazer a nível de convenção para o ASP.NET entender que nós vamos trabalhar com MVC. Ele vai procurar no mínimo essas 3 pastas aqui, mas ele ainda não está pronto para trabalhar como MVC. Precisa de ainda mais algumas configurações que nós precisamos montar aqui, certo? Então, vamos voltar aqui ao Visual Studio. O que nós temos que fazer? Além dessas pastas, nós temos que começar a criar, por exemplo, ele entende que é necessário trabalhar com uma controller, e qual é a controller que nós vamos depois ali definir numa rota ali, é a
por defeito, utiliza-se a home, ou home, como vocês dizem aí. Né? Aqui está aqui o home controller. Né? Nós fomos ali na opção de adicionar, através de um scaffold, já criar uma home controller, já vai vir com a estrutura interna dessa classe correta. Mas repare, eu sempre gosto de falar isso. Apesar de nós estamos usando aqui uma scaffold de controller, você poderia também ter criado uma classe vazia, uma classe simples aqui, né, colocar esse nome por convenção, né, o controller aqui no final e o nome aqui da controller aqui, por convenção precisa ser feito desse jeito, né, então por isso que é necessário fazer desse jeito. Mas se você tivesse criado uma classe com home controller e tivesse adicionado, ela não viria com essa herança aqui. E essa herança aqui é a herança que vem aqui do Microsoft ASP.NET Core.mvc.controller, que vem aqui dessa biblioteca, para entender, transformar, dizer para essa que essa home controller de fato, ela é uma controller, né? E vai se comportar como uma controller. Então, a ideia é aqui que a gente começa a criar também depois aqui os métodos, né, através das action results, né, que ficam dentro das controllers, para trabalhar como a gente viu nas formações anteriores, certo? Não vou entrar mais tanto nesses detalhes. Muito bem, nós temos aqui a Action Result Index, né, e a partir dela, você sabe que existe uma convenção também de construção de views aqui dentro da views. Né? Mas para facilitar, vou dar um atalho para vocês aqui, que vocês podem aqui descansar o rato aqui em cima do index, clicar com o botão direito, e vocês vão ver que tem um Add View aqui. Né? Fazendo isso, o que ele está fazendo? Está abrindo uma scaffold de view. E nós vamos trabalhar com uma Razor View vazia. Então, vamos lá. Está com o nome index.cshtml, é esse o nome. E o que ele fez aqui? Olha aqui, ele já criou a pasta on, que estava aqui para ficar igual na convenção aqui, e criou um ficheiro index.cshtml, ok? Né? O que nós vamos fazer aqui dentro? Não vamos fazer nada, vamos fazer um Hello World, como é comum em todo início de aplicação, né? Diz a tradição. Maravilha, está criado, tá preenchido, vou fechar aqui. Já temos aqui a maior parte da estrutura. Já criamos a controller, já criamos a view. Né? O que nos falta agora é dizer para o projeto do ASP.NET, da pipeline do ASP.NET, nós temos que minimamente dizer, olha, já estou com a estrutura do MVC, ele ainda não é um MVC porque a pipeline dele não sabe que ele quer trabalhar com o padrão MVC. Reparem aqui, como eu falei, que tem um mínimo aqui, mas o que nós precisamos fazer aqui? O mínimo seria nós virmos aqui e acrescentar aqui o builder. Deixa eu copiar aqui para facilitar. Vamos para o Visual Studio novamente. Vim aqui e dizer para a pipeline que, olha, vamos trabalhar aqui com os serviços de controllers com views. Ou seja, vai trabalhar com MVC, tá? Só uma coisa que eu queria acrescentar é que existe aqui um template. Se vocês vierem aqui, digitarem no service ponto aqui, vocês vão ver que existe um aqui chamado MVC e MVC Core, tá? São recursos também que para funcionar o MVC Core e o MVC, mas ele tem mais métodos, mais coisas, mais exigências diferentes que não é o caso, não interessa para a gente aqui, interessa para a gente trabalhar com o mínimo e com o máximo de performance possível. Então, por isso que a gente adota esse aqui, o Add Controller with Views. Okay? Bom, uma outra coisa que a gente precisa dizer, que aqui para o MVC, é que nós precisamos trabalhar com o uso de rotas. Nós não temos rota definida aqui ainda, mas ele nem sabe que precisa usar a rota nesse caso aqui, então nós temos que informar para ele. Use
routing. Esse mesmo. Maravilha, já estamos avançando aqui. Basicamente, o que nos falta aqui é, aqui temos aqui uma rotinha de Hello World, mas não é essa que nos interessa. Eu vou copiar aqui para a gente colocar uma rota por defeito, certo? Vamos substituir aqui por isso. Então, nós estamos aqui adicionando um Map Controller Route. Estou dizendo que tem uma rota por defeito aqui para ele e que ele deve seguir o padrão de Home Controller e Action Index, como vocês já viram isso nas transformações anteriores. Não preciso entrar aqui em mais muito detalhe, ok? Bom, em teoria, isso aqui deveria funcionar, então vamos testar para ver se funciona. Se a gente conseguiu fazer que ele entenda que isso deve trabalhar no padrão MVC e que o que nós criamos ali para ver se condiz com a nossa realidade de MVC. Vamos ver se ele vai passar por toda aquela passagem do pipeline e ele tem que nos gerar aqui no browser o que a gente escreveu lá na view, um Hello World, ok? Tá funcionando, tá aqui o host, tá aqui a porta, tá aqui o que foi escrito naquela view. Perfeito. O básico do MVC tá a funcionar, tá a valer. Né? Então, para essa aula nós conseguimos cumprir a missão, né, aqui do desafio, que era fazer o mínimo aqui para o MVC funcionar, as estruturas e as convenções básicas. Não precisamos nem usar o model aqui, vamos usar mais para frente, obviamente. Mas para já, nessa aula, nós cumprimos a missão, ok?